Por que o ser humano não parece com Deus? Porque tem um monte de coisa aí que não é humana. Tira tudo que não é humano, que o que sobrar parece sim. As pessoas mais profundas que você conhecer na sua vida, quer presencialmente, quer historicamente falando, eram pessoas que tinham uma vivência muito concreta da unidade. Por quê? Eram profundas no seu autoconhecimento. E quanto mais profundo você vai, mais você encontra o todo. Como a gente pode fazer para você poder falar para a gente essa unidade, a gente chegar no um novamente? Bom, a unidade tem muito a ver com as ideias de fraternidade, de convivência, de empatia, que é exatamente aparar essas arestas que fazem com que a gente não encaixe uns com os outros. Existe uma passagem, uma frase de uma pensadora do século XIX que eu admiro bastante, que ela se chama Helena Blavatsky, que ela dizia o seguinte: a diferença entre um ser humano é a imagem e semelhança de Deus, assim como uma gota d'água é a imagem e semelhança do oceano. Um único ser humano prova a existência de Deus, assim como uma única gota d'água prova a existência do oceano. Uma vez eu estava caminhando com essa frase em mente e tinha uns guichos de água jogando água para todo canto e a água caía no chão e ficava muito barrenta. Eu de repente olhei para aquilo e falei, isso não parece nada com o oceano. Aí caiu uma ficha dentro de mim, digamos assim, né? Algo me disse, bom, não parece nada com o oceano, porque tem um monte de coisa aí que não é água, é barro, é um monte de coisa. Tira tudo que não é gota d'água, que o que sobrar vai parecer com o oceano, assim. E de repente me veio a conclusão lógica. Por que o ser humano não parece com Deus? Porque tem um monte de coisa aí que não é humana. Tira tudo que não é humano, que o que sobrar parece sim. Entende? Então, essa ideia que nós temos que ter de encontrar a nossa essência, de retirar tudo aquilo que não nos corresponde, de crescer encontrando cada vez uma identidade mais profunda, tá? E isso é um elemento que nos faz ser capazes de driblar as poluições do mundo, as dificuldades da vida e sermos capazes de encontrar o nosso próprio caminho. Cada vez mais tirar tudo aquilo que não é próprio nosso, para que o que sobre seja mais próximo da nossa essência. O que é Deus para você? Olha, se você imaginar que o universo, o oceano, vamos pegar o oceano como um exemplo. Cada peixe que existe lá dentro só pensando em si próprio e negando o todo. É uma situação irreal. É muito mais fácil eu acreditar na existência do oceano do que acreditar na existência de um peixe em particular. Porque é lógico que o peixe, para existir, demanda o oceano. Eu não poderia acreditar no peixe sem acreditar no oceano. Eu acho muito pouco lógico que a gente acredite no homem sem acreditar em Deus, porque o homem demanda Deus. Deus é o oceano. Nós somos um único peixe, portanto é muito mais fácil duvidar de nós do que duvidar de Deus. Eu acredito que cada vez, não é bem acreditar não é a palavra certa, porque isso não é um objeto de crença. Né? O filósofo não trabalha com crenças, ele trabalha com constatações, com percepções. Eu percebo que quanto mais a gente conhece a nós mesmos, mais a gente percebe coisas que são universais. Quando eu vou mais fundo, mais fundo, mais fundo, eu percebo que aquilo que existe em mim lá no fundo não é apenas meu. Não sei se entendem essa ideia. Existe uma ideia oriental, indiana, especificamente falando, que é a ideia do fio do Sutratma, que diz mais ou menos o seguinte, dá tempo de eu contar a história? Claro. Imaginem vocês um colar de pérolas, e cada pérola dessa fosse um ser humano. Cada pérola pensando apenas em si próprio. Olha como eu sou a mais redondinha e brilhante desse colar. Eu sou muito especial e querendo se impor sobre as demais. Bom, digamos que com o passar do tempo, uma pérola dessa amadureça e começa a sentir necessidade de se voltar mais para dentro e encontrar a sua essência. Só que ela só está acostumada a conhecer uma única substância, que é pérola. Quando ela se vira para dentro, passa um fio de prata dentro dela. Ela não conhece prata. Então ela se vira para dentro e ela só vê um vazio. E sente aquela angústia existencial. Mas de tanto procurar ver, de tanto querer ver, um dia ela acaba reconhecendo a prata. Ela vê aquela essência de prata que ela tem. E se sente plenamente satisfeita. Nossa, eu descobri que eu tenho uma essência que é de outra natureza e quer contar isso para as outras pérolas e imagina que as outras também tenham uma essência que seja daquela natureza. Ótimo, mas isso ainda não é o fim da história. O fim da história é quando ela percebe que aquele pedacinho de prata que passa dentro dela e aquele pedacinho de prata que passa dentro de cada uma das outras pérolas é, na verdade, um momento de uma única corrente que passa por dentro de todos. Então, o que eu percebo é que quanto mais a gente vai para dentro e se aproxima desse pedacinho de prata, mais nós nos reconhecemos como um só e não como muitos. Ou seja, profundidade vai gerar unidade. Isso é inexorável.
As pessoas mais profundas que você conhecer na sua vida, quer presencialmente, quer historicamente falando, eram pessoas que tinham uma vivência muito concreta da unidade. Por quê? Eram profundas no seu autoconhecimento. E quanto mais profundo você vai, mais você encontra o todo. E quando as pessoas negam que exista o todo, o uno, eu fico pensando, bom, quão raso essa pessoa deve estar em si própria. E se você reconheceu o todo, o uno, você reconheceu Deus? Ou o que a gente está procurando sob o nome de Deus? Para mim, a unidade, nada pode estar fora dele, é a unidade que engloba todas as coisas. Se você vai fundo, você vai dar de cara com ela, com a unidade, que está dentro de nós como a realidade mais profunda que nós realmente somos. E a oportunidade da vida? A oportunidade da vida é uma oportunidade, uma energia que nos foi dada para que a gente faça o nosso trabalho, elevar a nossa consciência, até que ela volte para casa. É a câmera do barco do Jacques Cousteau. Um dia ela vai voltar para o barco. A vida é um palco que nos foi dado para que a gente eleve a nossa consciência. Se a gente faz isso, está realmente vivendo. Está fazendo aquilo a que viemos. Se não, estamos perdendo tempo. E a senhora falou isso exatamente o que eu ia perguntar. O tempo, né? A gente pode estudar pessoas historicamente falando e aprender com elas, só que viveram há séculos atrás, contexto totalmente diferente, mas grandes ensinamentos que a gente pode colocar em prática hoje, né? E dentro disso, e o tempo? O que é o tempo dentro da sua percepção? Existe uma passagem na mitologia grega que explica muito isso, que é a passagem dos grandes deuses do Olimpo, né? Você vai ter o Caos, depois você vai ter Uranus, depois Cronos, depois Zeus. Cronos é o tempo, o nome já diz. Atravessando Cronos, você chega a Zeus, que é a eternidade. Só que a gente teria que entender o que é Cronos. Será que nós estamos vivendo em Cronos ou a gente ainda está lá no caos primordial? Ou em Uranus, que é aquele céu estrelado de potencialidades? Imagine que você hoje encontre uma pessoa e faça um diagnóstico, mais ou menos, do perfil psicológico dela. Tem tais e tais qualidades, tais e tais defeitos. Tá bom. Você se afasta dessa pessoa, fica 10 anos sem encontrar essa pessoa. Daqui a 10 anos você a encontra, ela está fisicamente mais envelhecida, mas quando você vai analisar profundamente a personalidade dela, você tem capacidade para isso, você vai ver que ela tem exatamente as mesmas virtudes e exatamente os mesmos defeitos que tinha quando você a viu pela última vez. Existiu tempo real na vida dessa pessoa? Tempo de Cronos? Tempo real é medido por avanços em direção ao ideal humano. Se ela não subiu um único degrau, não deu um único passo, não existiu tempo real. Só existiu tempo de relógio. Ela está lá no caos primordial, ela nem pisou em Cronos ainda. Cronos é esse tempo real que gera deslocamentos de consciência. Se eu olho para uma fotografia antiga e digo, hoje eu sou muito mais preparado para a vida do que eu era naquele momento. Você pode dizer, houve tempo real. Mas se você só compara que hoje você não usa mais aquela calça boca de sino porque está fora de moda, e o resto todo é a mesma coisa, você não entrou no tempo, você está lá no caos primordial. Não há tempo real, não há deslocamento de consciência. Tempo real se mede por deslocamento da consciência em direção ao ideal humano. Se isso não existe, você não está no tempo. Você está numa dimensão pré-tempo, onde só a biologia cumpre o seu papel. Todos os outros planos estão congelados. E como é que a gente pode fazer nessa sociedade que a gente vive, às vezes muito polarizada, a gente como pai, como mãe, a gente plantar boas sementes nas crianças? Existe um princípio, vocês já ouviram falar sobre o Kybalion? Sim. Eu gosto muito de falar sobre isso, já dei várias palestras. O Kybalion tem um subprincípio, que a gente chama de subprincípio da neutralização, dentro do princípio da polaridade. Imagine que você tem duas crianças brigando por um ursinho. Estão ali, um puxa, o outro puxa, estão quase rasgando o bonequinho. O que a pessoa precisa ter para poder pacificar esse conflito? Qual é a condição fundamental psicológica que a pessoa precisa ter para poder pacificar esse conflito? Ela precisa não desejar mais o ursinho, vocês concordam comigo? Porque se ela deseja o ursinho, vão ser 3 brigando pelo ursinho e ninguém resolve.
Agora, se é um pai, uma pessoa madura, adulta, já viveu essa experiência, não necessita mais do ursinho, ele pode chegar e dizer, meninos, parem com isso, que vocês vão rasgar o ursinho. Empresta para um, depois empresta para o outro, brinquem juntos. Ele pacifica esse conflito, porque ele superou essa necessidade de experiência. Ele já não deseja mais as coisas que estão nesse patamar. Ele superou essa necessidade de experiência. Mas aí você pode ver que daqui a pouco chega um outro pai e olha o que aquele fez e diz, por que você está dando ordem para o meu filho? Meu filho, quem dá ordem sou eu, para com isso. E aí começa um outro conflito em outro patamar. Para poder você pacificar esse conflito, você precisaria ter alguém com um degrau de consciência mais elevado, que não quisesse ser mais o pai que tem mais status na vizinhança. Não tivesse mais esse desejo, sei lá, um avô. Aí chega e diz, meninos, vocês estão se comportando feito crianças. Vocês estão vendo que os dois estão ajudando os meninos, por que ficam competindo nisso? Ou seja, nós pacificamos os conflitos do mundo quando a nossa consciência superou essa necessidade de experiência, esse patamar de desejos. Se nós queremos ser pacificadores, nós teríamos que ter superado o patamar de desejos da humanidade num determinado momento. Se você considerar a quantidade de conflitos que a gente tem no mundo atualmente, de guerras, de conflitos regionais de todos os tipos, você tem que considerar que a gente tem esses conflitos porque faltam pacificadores. Se você for olhar o que está em jogo ali naquele conflito, possuir uma coisa que não é minha, ter vantagens sobre o outro, quem é que já superou essa necessidade de experiência para chegar lá e pacificar? Percebe que a humanidade tem falta de pacificadores. Para você pacificar, você teria que superar aquele patamar de desejo. Eu não quero ter uma coisa que não é minha, não quero ter vantagens sobre os demais para me sentir mais especial. Eu tenho que ter colocado minha consciência em outro patamar. Se você quer dar alguma coisa aos seus filhos, ensine ele a neutralizar desejos, passar um degrau acima. Olhar pelo que as pessoas estão brigando e não desejar aquilo. Passar a sua consciência para um outro patamar que se realiza em função de coisas mais nobres, mais verdadeiras, que assim eles podem viver em paz e podem pacificar os conflitos que estão abaixo deles. O ser humano vai evoluindo a sua consciência a partir do momento que esse patamar de desejo não o atinge mais. Ele passa para um outro patamar. Aqui vai haver novamente um novo conflito. Sim, ele neutraliza mais uma vez e passa para outro degrau. E assim ele vai subindo até a ponta da pirâmide, onde não existem mais dualidades. Mas se ele está no mesmo patamar de desejo do que os demais, ele fica ali brigando pelas mesmas coisas pela vida fora e o conflito não é resolvido. Enfim, se você tem que ensinar alguma coisa para o seu filho, ensine-o a pacificar, a neutralizar os conflitos do mundo, primeiro dentro de si próprio, depois no mundo, porque é um dos papéis que a gente mais necessita. Para fazer conflito, tem muita gente, para pacificá-los, quase ninguém. E para que você tenha paz, você tem que ter essa capacidade de distribuir paz.